Treino aberto, Mariano Sosso mostra empolgação e começa a dar cara ao time do Sport. Goleiro contratado já está no CT. Situação de Enzo Wagner tem que ser definida até amanhã. Do contrário, atleta estará fora da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Grande abraço. Boa noite para você, Miguel. Fala, Maílson. Um abraço para você, um abraço também para os amigos da Transamérica. É verdade, hoje treino aberto. Aliás, o Sport, outros ares, respirando outros ares depois da saída do técnico Anderson Moreira. Isso porque as informações de quem cobria o Sport naquela época era de que quando se tinha a oportunidade de ver o treinador passar, ele nem cumprimentava os jornalistas. Hoje não. O Mariano Sosso, que está muito empolgado com o trabalho no Sport nesse início de pré-temporada, passou, cumprimentou de um por um aos cronistas, aos jornalistas que estavam presentes no treinamento, deixou a bola rolar, inclusive, com um tempo maior da janela para a imprensa, porque inicialmente teríamos a entrevista coletiva e, na sequência, os jornalistas e aqueles que trabalham com imagem teriam uma janela de 30 minutos para a realização dessas imagens, observar o elenco e aí poder depois se retirarem do CT para que o trabalho com bola fosse efetivamente realizado. Mas não, o tempo foi passando e nada do técnico Mariano Sosso pedir a saída dos jornalistas. Extrapolou o tempo regulamentar, como a gente costuma dizer na gíria do futebol, e aí a gente pôde ver, inclusive, quem chegou, quem ainda não chegou, quem confirmar a presença do Riquelme, que hoje treinou normalmente, e o técnico Mariano Sosso começa a dar cara ao time do Sport Clube do Recife. Isso porque ele inicialmente fez um trabalho físico, trabalho esse que ele inclusive acompanha junto com a comissão técnica, depois fez um aquecimento com bola, e aí ele está tão empolgado que ele vai, ele grita, ele passa instruções, ele incentiva os jogadores, até na roda de bobinho, Maílson, para você ter ideia, o homem está empolgado. Mas na saída dos jornalistas, logicamente que a movimentação com bola começou a ganhar ares de time. E aí é aquela história, né? Divide-se os grupos, colete azul para um grupo, jogadores sem coletes do outro lado, e o que deu para perceber é que o Sport está começando a ganhar uma cara de time. Mas é bom lembrar que alguns reforços, principalmente os que foram contratados, e alguns veteranos também, não estão nessa movimentação. 5 atletas só se apresentam no ano que vem. Então, vou falar aqui o time que estava de colete azul, que foi o que deu para observar já na saída dos jornalistas do CT. Ele começou sem goleiro, né? Porque os goleiros treinam em separado, mas ele formou o time de colete azul com 3 zagueiros, o Alisson Cassiano, o Thierry e o Renzo. Aí nas pontas, Roberto Rosales na direita, Filipinho na esquerda. No meio campo, Fábio Matheus, ele colocou como volante, e aí ele colocou Riquelme numa ponta, Arthur Kaique na outra ponta e Zé Roberto centralizado. Foi a cara do time do colete azul que fez a movimentação com bola. Esse vai ser o time titular? É claro que não. Logicamente que ainda tem reforços que vão se apresentar ainda na próxima semana, como eu disse. Uma outra novidade, o goleiro Thiago Couto, que estava no Juventude, foi contratado junto ao São Paulo. Ele está já integrado ao elenco. Não subiu ao campo, mas a reportagem da Transamérica apurou que ele estava no CT hoje à tarde. A imprensa não teve acesso, mas ele estava no CT realizando exames médicos e físicos na academia do Sport Clube do Recife. Outra informação importante, o Pedro Vilhena, que é conhecido como Pedrinho, que vem do São Paulo, joia da base do São Paulo, e que vem para ser meia do Sport Clube do Recife, ou pelo menos brigar pela vaga, ele ainda não chegou. Thiago Couto chegou, mas o Pedro Vilhena, o Pedrinho, ainda não chegou à capital pernambucana. Então, são essas as novidades do treino que foi aberto hoje no CT em Paraty. O Sport faz uma movimentação amanhã à tarde, sem janela para a imprensa,
e no domingo pela manhã. Até no dia 31, meu amigo, o Sport começa a treinar para essa pré-temporada e o início da competição Campeonato Pernambucano no dia 13 contra o Petrolina. Maílson. Miguel, desse time, entre aspas, titular, o meia de armação foi o Alan Ruiz ou não teve esse jogador? Não teve. Ele colocou. Não era, como eu disse, não era um time formado, né? Porque nem goleiro tinha. Mas aí não tinha meia, não. Ele colocou o Riquelme nas pontas, Arthur, Kaique na outra ponta e o Zé Roberto centralizado, e não tinha meia, só tinha volante. E não tinha goleiro. O detalhe importante, na roda do Bobinho, ele dividiu os grupos em 3, utilizando metade do campo. E ele cobra muito a saída com os pés e apenas um toque de bola. E a saída tem que ser muito rápida. Inclusive, até os goleiros treinam com os pés. Num determinado momento, depois do aquecimento dos goleiros que começam a treinar em separado em um dos campos do CT, mas depois o Mariano Souza mandou chamar 2 goleiros, o Jordan e o Adriano, que participou rapidamente da movimentação, e aí eles treinam com os pés. É como se foram jogadores de linha, treinando saída de bola e ensaiando saída de bola com os pés. Maílson. Zé do Carmo, chega o Mariano Souza, começa a treinar o Mariano Souza, passa a sua primeira impressão de ser um cara, entre aspas, boa gente, um cara que tenta se enturmar com o elenco, com as pessoas que estão à margem disso também. É claro que não é exatamente isso que ganha jogo, mas essa boa impressão, ela também é importante para um dia a dia com atletas e com profissionais que também estão trabalhando dentro do futebol. Não tenha dúvida de que esse momento é o momento que ele começa a passar para os atletas a maneira como ele gosta de trabalhar, porque a exigência vai acontecer. Treinadores que vêm de outros países aqui do sul-americano, eles são muito mais exigentes, não é? Nesse sentido aí de que o atleta ele tem que chegar, não pode deixar virar, entendeu? Claro que nós também temos treinadores brasileiros que têm essas exigências, mas assim, o estilo de jogo deles, argentinos, paraguaios, uruguaios, colombianos, equatorianos, eles são muito viris nessa situação. Então é por isso que ele não admite muitas vezes que um atleta pega a bola, pense o que vai fazer com a bola e faça o lançamento. Então ele quer que a aproximação aconteça o mais rápido possível e os treinamentos servem justamente para você fazer as exigências. Chega, paca, entendeu? Diminui esse espaço aqui, então é a gritaria normal de quem está chegando, e a adaptação para os atletas brasileiros é sempre uma adaptação de trabalho que você tem algumas dificuldades, mas no geral você acaba colocando mais um patamar na sua vida de aprendizado, né? É sempre um aprendizado muito grande você trabalhar com treinadores de outros países, já que existem culturas diferentes nesse sentido aí, e é claro que o linguajar também, muitas vezes o jogador brasileiro ele precisa saber dentro do linguajar o que é que ele tá passando, porque lá balão, isso, aquilo, entendeu? A bola é uma coisa, lá balão, por aqui, vem cá, homem de Deus, que passa nada, mister. Então por aí que aos poucos ele vai começando a enquadrar o time da maneira como ele quer e se familiarizar, com temperatura, até quando ele pode exigir, O pessoal de comissão técnica já começa a chegar, já dizer que só essa temperatura daqui ela é um pouquinho elevada para o treinamento que você está exigindo, então são coisas normais do dia a dia. Esse é o nosso Zé do Carmo. Miguel, e essa situação do Enzo Wagner? Só para complementar essa história aí do Zé, aqui a gente manda um abraço. O Mariano está se esforçando bastante para aprender o português, viu? Ele já está iniciando o curso intensivo da língua portuguesa, do português brasileiro, e a informação que eu obtive lá no CT hoje à tarde é de que, inclusive, ele está um pouco receoso de conceder entrevista coletiva, vai fazer, logicamente, após os jogos, mas ele quer hablar melhor o nosso português. Bom, a situação do Enzo Wagner é a seguinte: o Enzo Wagner, ele tem um contrato de formação de atleta com o Sport Clube do Recife. O Sport está com receio de enviar o jogador para São Paulo para a Copinha, chega lá
outro clube levar o atleta, já que não tem o contrato profissional. Trata-se de um contrato de jogador em formação. É uma coisa que acontece naturalmente. O Sport tem que correr até amanhã, dia 30, para resolver essa situação. Se não fizer o contrato profissional com o atleta, ele possivelmente estará fora da Copa São Paulo de Juniores. Hoje, inclusive, ele nem treinou. Os jogadores do Sub-20 utilizaram um campo sintético lá do CT, em paralelo à movimentação lá dos profissionais. Deu para perceber que vai haver uma mudança no time titular do Sub-20, da Copinha. O goleiro Davi deve assumir a titularidade. A gente não tem ainda a formação do técnico Thiago Largue, mas daqui para o embarque, com certeza já tenhamos aí uma cara de time no Sport no Sub-20, mas a situação do Enzo Wagner é essa. Inclusive, quando houve a Algarve Cup, lá em Portugal, com o Sub-17, Sub-19 e alguns atletas também do Sub-20, o Enzo, ele inclusive foi destaque. Chamou a atenção, inclusive, na semana passada, a informação de que o Benfica havia feito o convite para que ele fizesse testes lá no Benfica, lá em Portugal, mas o Sport acabou não liberando o jogador. Ele tem contrato de formação com o Sport, porém ainda não é um contrato profissional. Então a diretoria, que prometeu se pronunciar sobre o assunto, ainda não emitiu esse comunicado, mas a situação é essa. Se não resolver até amanhã, o Enzo pode ficar de fora da Copa São Paulo. Ontem eu falava aqui na Transamérica sobre uma foto que foi divulgada nas redes sociais dele com o pai, o Wagner Love, os dois abraçados em uma partida beneficente. Nós estávamos checando se a foto era de uma partida antiga, se era uma foto recente, e a foto é verídica. O jogo aconteceu justamente esta semana, o jogador nem está na capital pernambucana, está com o pai, está com a família e só volta a treinar com o Sport se a situação for resolvida. Detalhe, o Sport viaja para São Paulo para a disputa da Taça São Paulo de Juniores, a Copinha, na segunda-feira, 8 horas da manhã é o voo. Estou começando a achar que se a situação realmente não for definida até amanhã, está fora o Enzo Wagner da Copinha. Seu convidado daqui a pouco conosco aqui no Bola na Rede, Miguel. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Thierry, ele que vai completar 200 jogos com a camisa do Sport Clube do Recife, 6 temporadas no Sport Clube do Recife, e ele faz um balanço do que foi 2023, a temporada e a expectativa da temporada do ano que vem. Esporte. Troca de passe. Agora nós vamos ouvir o Rafael Thierry, zagueiro do Sport, 6ª temporada no Leão da Praça da Bandeira e vai completar 200 jogos com a camisa do Sport. Significa muito, cara. Na minha carreira, eu não sou um cara que passei por muitos clubes. Estou aqui, como eu falei, acho que a 5ª, 6ª temporada que eu inicio no clube. E você conseguir chegar a uma marca de 200 jogos no clube como o Sport é um privilégio mesmo.